Eu quero começar pelo capítulo 16 de São João, de onde foi tirado o evangelho de ontem. E quero começar como se eu não tivesse dito nada ontem. Como se tudo nós fôssemos começar desde agora. Evangelho de São João, capítulo 16. Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Naqueles tempos, Jesus só podia falar em termos de sinagoga, ele nem podia falar em termos de igreja, porque eles nem imaginavam o que era igreja. Então ele só podia falar em sinagoga, que era o lugar da reunião. E aliás, se vamos ver no fundo, a palavra sinagoga tem o mesmo significado de igreja, é o local de reunião. Onde os que são de Deus se reúnem. Mas veja a seriedade dessa palavra. Disse-vos essas coisas para vos preservar da queda, para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda, veja aí, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Julgará prestar serviço a Deus. E eu quero dizer a vocês, essa palavra não se refere tão somente aos discípulos, aos apóstolos. Essa palavra se refere também a nós. Nós chegamos aos tempos dessas palavras estarem se realizando. Não é para a gente se assustar, mas o próprio Jesus disse-vos essas coisas para vos preservar da queda. Ele não quer que nós caiamos, não quer. Então ele já está de antemão nos falando. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Julgará estar prestando um serviço a Deus. Se Deus quiser, durante todos esses dias, nós haveremos de entender bem o que essa palavra diz. Procederão deste modo, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Então, quem é que fará isso contra nós? Aqueles que não conheceram o Pai, nem a Jesus. Procederão deste modo, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Disse-vos, porém, estas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis que vô-lo anunciei. Eu não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. E no nosso caso, por que é que o Senhor, nesses tempos agora, vem tomar essas palavras, vem tomar esses textos e vem nos clarear, e vem nos esclarecer esses textos? O Senhor agora, nesses tempos, está fazendo isso, porque é agora que nós estamos precisando disso. É daqui para frente que nós vamos precisar cada vez mais disso. Repare mais uma vez no versículo 4, diz-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vou-lo anunciei. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E eu queria dizer a vocês hoje com muita clareza, a renovação carismática, ela não é algo que Deus trouxe apenas para nós resolvermos os nossos problemas e as nossas situações. Não. A renovação carismática não é algo para nós sermos curados dos nossos males, das nossas doenças. Não. A renovação carismática não é algo que Deus trouxe para que então os nossos problemas recebam solução. E que nós então tenhamos tudo aquilo que nós queremos, o que nós buscamos, a solução das coisas difíceis para nós. Eu digo a vocês, não. Você até diria, mas então, o Senhor está contradizendo tudo? E tudo que o Senhor fez, o Senhor está fazendo, e as curas que o Senhor está fazendo, e os problemas que Ele tem resolvido, de onde que vem isso? Veja bem,
O Senhor está fazendo isso porque Ele está preparando soldados. O Senhor está sendo para nós como uma águia que esvoaça por cima dos seus pintainhos, por cima das suas águiazinhas, dos seus filhotes, preparando-os para a guerra, fazendo com que eles sintam vontade de ir para guerrear. E se os seus filhotes precisam de cuidados, o Senhor, como águia, vai e cuida deles. Se eles estão amarrados por causa de problemas, o Senhor vai para resolver, para trazer solução para esses problemas, não apenas para ser como galinha choca em cima dos seus pintainhos. Ah, meu filhinho, ah, minha filhinha, eu vou consolar você. Não. Não. Se o Senhor vem e cura as nossas enfermidades, e como o Senhor tem feito coisas maravilhosas para nós, o nosso Deus tem se manifestado, o nosso Deus. O nosso Deus tem se mostrado um Deus vivo, um Deus poderoso. O nosso Deus tem se mostrado para nós um Deus que realmente é Deus, um Deus todo-poderoso. E era preciso, porque nós homens, porque nós cristãos, porque nós igreja, tínhamos perdido o sentido do sobrenatural. Tínhamos, infelizmente. Tínhamos perdido o sentido do poder de Deus. Tínhamos sim perdido. Então o Senhor quis voltar a fazer tudo isso. Mas para quê? E veja bem. A renovação é algo que Deus trouxe, vamos chamar isso, um movimento de cura. Para as pessoas irem às igrejas, e irem aos grupos, e irem às capelas, e irem aos salões, para serem curadas, serem curadas, serem curadas. A renovação carismática é um salão de bênção. A renovação carismática é um salão de cura. Eu digo a vocês, não. A renovação carismática é uma academia onde se preparam os guerreiros de Deus. Porque nós já estamos em guerra. Porque nós já estamos em guerra. É claro que numa academia onde se preparam os guerreiros, se cuida da saúde deles. Se cuida do preparo físico deles. Se cuida dos dentes deles, se os dentes estão cariados. Se cuida deles. Por quê? Há interesse naqueles guerreiros. Numa academia, se ensina aqueles jovens a usarem as armas, a experimentarem as armas, a se exercitarem com aquelas armas. E as armas de Deus são armas poderosas. E é preciso que nós tenhamos a experiência palpável das armas de Deus. E é por isso que realmente o Senhor está colocando as suas armas nas suas mãos. Os seus dons, os seus carismas são armas e armas poderosíssimas. E o Senhor nos faz justamente treinados em usar essas armas. Mas tudo isso por quê? Para consolar os seus filhotes. Ah, venham cá, filhotinhos meus. Venham cá, pintinhos meus. Eu sou uma galinha choca, que quer todos os seus pintinhos debaixo das suas asas. Não quero vocês em perigo nenhum. Não quero vocês com problema nenhum. Não quero vocês com nenhuma situação difícil. Não quero vocês com sofrimento nenhum. Venham cá, venham cá. Podem chorar, podem se lamentar. É bom que vocês se lamentem. Ah, Senhor, ah, Senhor. Ah, Senhor, o meu filho. Ah, Senhor, a minha sogra. Ah, Senhor, o meu tio. Ah, Senhor, a minha doença. Ah, Senhor, o meu pároco. Ah, Senhor, a minha comunidade. Chorem, chorem bastante, porque eu gosto disso. Não. Não, o Senhor não é uma galinha choca e nós não somos pintinhos de galinha. O Senhor é como uma águia e nós somos como os filhotes de águia que o Senhor está preparando para a batalha. Que o Senhor está preparando para a batalha. Nós estamos numa academia, numa linda academia onde o Senhor, pelo seu Espírito, está nos preparando para a batalha. Eu acho que eu já estou desviando totalmente do que eu pensava que era, mas louvado seja Deus. Eu quero ser fiel à inspiração de um rapaz que me trouxe justamente um trecho de Eclesiástico, só que eu não vou por ele, é Eclesiástico 46, onde falava de Josué
e de Caleb. E o que aconteceu com Josué e com Caleb? Então pega comigo lá no livro dos Números. Livro dos Números, capítulo 13. Para facilitar na Bíblia da Ave Maria, página 189, 189, 189. Em vez de ler tudo, eu vou apenas contar. E quando for necessário, eu vou à Bíblia. Veja, gente, em pouco tempo, o povo de Israel, que estava escravo no Egito, chegou às portas da terra prometida. E foi prodigioso. A maneira com que o Senhor tirou-os do Egito foi cheia de prodígios, e nem preciso narrar. O maior prodígio foi eles atravessarem o Mar Vermelho a pé enxuto. E tanto foi de Deus, que eles passaram, e os egípcios que tinham carros, cavalos, guerreiros, vieram atrás, e quando eles vieram, todos eles foram precipitados no mar. O mar os tragou e eles foram afogados. Eles enfrentaram o deserto, não tiveram água no deserto. Em primeiro lugar, encontraram águas amargas, e o Senhor, com uma madeira, com um tipo de lenho, um tipo de madeira, de planta, fez com que aquelas águas salobras, amargas, se tornassem águas que pudessem ser bebidas. Depois faltou água mesmo e não tinham mais água, e o Senhor fez brotar água da rocha. Eles não tiveram alimento, não tinham mais, as provisões que eles tinham trazido do Egito tinham acabado, e o Senhor deu a eles o maná. Um alimento maravilhoso, um alimento vindo de Deus, vindo do céu, um alimento milagroso. Mesmo chegou a ocasião, está um pouquinho antes, no final do capítulo 11, em que eles ficaram com saudade das carnes que eles comiam no Egito, e das cebolas, e dos alhos bravos, e pediram ao Senhor, pediram a Moisés, eles queriam comer carne, e o Senhor foi tão bondoso com eles, que fez uma coisa interessante. Codornizes, aquelas aves que migravam de um lugar para o outro e passavam pelo deserto, passaram pelo deserto naquele momento, mas cansadas, e cansadas, caíram ali no deserto sem força, e com toda a facilidade o povo pôde ir e pôde pegar quantas aves quiseram, quantas codornizes tiveram carne em abundância. Deus foi maravilhoso com eles. E eles chegaram até as portas da terra que lhes tinha sido prometida. Rapidamente eles chegaram até lá. Então o que Moisés fez? Mandou que um de cada tribo, isso foi ordem do Senhor, um de cada tribo, escolhido a dedo, veja bem, um de cada tribo, eram 12 tribos, escolhida a dedo, fossem para ver aquela terra, fossem explorar a terra, e ver como ela era, como eram os inimigos, como eram as muralhas, como eram as armas deles, e eles foram e viram. E voltaram. Só que quando voltaram, infelizmente, aqueles homens só começaram a exagerar. E dizer que era uma terra impossível de se conquistar. Veja o versículo 27, é melhor ler diretamente na Bíblia. Números 13, 27. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra onde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Eles trouxeram alguns frutos de amostra. Mas os habitantes desta terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Anak. Os amalecitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Caleb fez calar o povo,
começava a murmurar contra Moisés e disse: vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Na hora que eles só trouxeram coisas negativas, o povo coitado começou a ficar medroso e começou a murmurar. Mas veja o que Caleb trouxe, e leia comigo o que Caleb disse: vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Outra vez, vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: não somos capazes de atacar este povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os habitantes que vimos ali são de uma grande estatura, vimos até mesmo gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Exageraram por causa do medo. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite toda. Imagine só, toda a assembleia pôs-se a gritar, todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. A decisão deles foi drástica. O povo, apavorado, depois de gritar, de chorar, de murmurar, de se desesperar, resolveu escolher um outro chefe e voltar para o Egito. No fundo, eles iam se entregar novamente aos egípcios. É mais fácil voltar para lá do que morrer e deixar as nossas mulheres, os nossos filhos serem mortos por este povo, nesta terra para onde Moisés nos quis trazer. Veja, esqueceram todos os prodígios que ficaram para trás. Esqueceram todas as maravilhas que ficaram para trás. Esqueceram o maná que estavam comendo. Esqueceram a água que estavam bebendo. Esqueceram o mar vermelho que tinham passado. E queriam voltar para trás. 5. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. E se cair por terra, eles se prostraram mesmo. Claro, diante do povo, mas não é diante do povo, diante de Deus. Moisés se jogou no chão, pedindo a Deus clemência, pedindo a Deus misericórdia. Moisés se pôs ali como um intercessor por causa daquele povo. E veja aqui, jogar-se no chão, que se pôr... Até me deixa ler aqui. Moisés e Abraão caíram com o rosto por terra. Caíram com o rosto por terra. Não é uma brincadeira não, gente. Diante daquela situação, eles se humilharam diante de Deus e reconheceram: só por Deus é que agora a coisa pode se resolver, porque Moisés e Arão viram que a situação era séria demais. O povo já tinha rompido, o povo já tinha decidido. Seis. Josué. 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, introduzir-nos nela, e nos dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo do povo desta terra. Devorá-lo-emos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los. Quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião,
a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditarão em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles? Vou destruí-lo, ferindo de peste. Mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa que ele. Veja o que Deus estava apresentando a Moisés. Vou destruí-lo, vou destruir este povo, ferindo de peste. Mas farei de ti, Moisés, uma nação maior e mais poderosa do que ele. Era uma oferta maravilhosa. Moisés não ia ter que aguentar mais aquele povo. Ele podia ficar livre. Deus prometeu: eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma nação poderosa, mais poderosa do que a deles. Era uma oferta muito boa. O que é que fez Moisés? Versículo 13. Moisés disse ao Senhor: os egípcios viram que por vosso poder tirastes este povo do meio deles, e o disseram aos habitantes dessa terra: todo o mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio deste povo, e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante deles de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: o Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois, rogo-vos, veja aí a intercessão, que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como o dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoai o pecado deste povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme eu te pedido, mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra. Vejam bem agora, leia comigo o versículo 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Então veja bem, nenhum daqueles, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, nenhum deles entrará nessa terra, na terra que prometi com juramento. Nenhum deles. Veja o finalzinho do versículo: nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Leia comigo: nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirás. Deu-lhe mal. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao mar vermelho. Viram a frase? Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, para frente era a habitação dos cananeus e dos amalecitas, de quem eles tiveram com medo. Então o que disse o Senhor? Meia volta, vou ver. Voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao mar vermelho. De onde que eles tinham vindo? De onde eles tinham vindo? Do Egito. De que direção? Do mar? Do mar vermelho. E o Senhor disse: veia meia volta, vou ver. Voltem na direção do mar vermelho. E o que aconteceu? Eles gastaram 40 anos nesta caminhada. 40 anos. Na verdade, toda aquela geração pereceu no deserto. Toda aquela geração pereceu no deserto.
E uma nova geração entrou. Entrou com quem? E aí que está, com Caleb e com Josué. Tanto assim que se vocês forem para frente, né, e pegarem agora o livro de Josué, (253), logo na frente, o livro de Josué, 253. Está aí. Ainda o capítulo 34 de Deuteronômio, onde fala da morte de Moisés. Moisés se despede, mas como Deus lhe havia dito, Moisés não entra naquela terra. Quem vai introduzir o povo na terra da promessa é Josué. E o livro de Josué começa assim: após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. E continua tudo isso. Quem foi que entrou? Foi Josué. Por que Josué entrou? Porque ele não teve medo. Ele não teve medo. Pelo contrário, corajoso, ele fez de tudo para que o povo não se apavorasse, para que o povo não se apavorasse, para que o povo não se apavorasse. Gente, o Senhor levanta hoje a renovação carismática no meio da igreja, como levantou Josué e Caleb. Nós estamos em tempos de guerra. Nós estamos em tempos de guerra. E a nossa guerra não é contra homens de carne e de sangue, mas a nossa guerra é contra os poderes do mal. Somente que, e se Deus quiser, durante esse encontro Ele vai nos mostrar mais coisas sobre isso, as forças do mal estão se organizando de maneira humana na face da terra. Aquilo que nós começamos a ler no capítulo 16, expulsar-vos-ão das sinagogas, e todo aquele que vos matar, julgará prestar serviço a Deus, julgará prestar culto a Deus. Tudo isto está por acontecer. Eu quero dizer a vocês, assim como Jesus teve a sua vida pública, falando ao povo, anunciando ao povo, levando a palavra ao povo, levando o evangelho ao povo, implantando o reino. Assim como Jesus fez milagres, prodígios, sinais de todo tipo, de curas, de ressurreição, de multiplicação de pães, de transformação de água em vinho, de acalmar o mar. Mas depois da sua vida pública, e veja bem, Jesus que já vinha sendo perseguido, a perseguição aumenta, vão encurralando Jesus, até que a coisa fica terrível, a perseguição chega a ser cruenta. Até que a coisa fica terrível, a perseguição chega a ser cruenta, até traírem Jesus, usando de um dos apóstolos, até julgarem Jesus, até condenarem Jesus, até entregarem Jesus aos romanos, até flagelarem Jesus, até coroarem Jesus de espinhos, como um rei de gozação, até subirem com Jesus à cruz, até pregarem Jesus na cruz, até verem Jesus morto, e depois de morto ainda, com aquela lança, tendo o coração estraçalhado. Veja, Jesus, depois da vida pública, passou pelo julgamento, pela traição, pela prisão, pela condenação, pela morte. Eu lhes digo, a igreja, corpo de Cristo, está seguindo os caminhos de Jesus, o seu mestre. Eu digo a vocês, nós estamos no finalzinho do tempo da vida pública. Assim como Jesus teve uma vida pública que o levou à morte,
A igreja também, até agora, teve a sua vida pública. Vejam, nesses 2000 anos quase, a igreja teve a sua vida pública. A igreja que começou lá em Pentecostes, teve a sua vida pública. E nesses tempos que nós estamos, quantos prodígios, quantos milagres, quantas curas, quanta libertação, quanta conversão, como o evangelho tem sido anunciado, como o reino de Deus tem sido trazido, como as pessoas têm voltado para Deus, tudo isso é maravilhoso. É a vida pública de Jesus na igreja. Só que eu lhes digo, nós estamos a 2 passos, estamos muito próximos de entrarmos na fase do que Jesus passou. Perseguido, depois traído, depois preso, depois julgado, depois condenado e levado à morte. A igreja vai passar por esses passos de Jesus. E veja, quando isso aconteceu, os apóstolos e os discípulos, coitados, ficaram apavorados. Lembra o que aconteceu com os discípulos de Emaús? Como eles estavam descrentes. Nós julgávamos que Jesus era o Messias. E vejo tudo o que aconteceu com ele. Como justamente os seus inimigos fizeram tudo isso que fizeram com ele. Nós pensávamos que ele era o Cristo. E porque pensavam que ele era o Cristo, e ele era mesmo o ungido, ele era o Messias, eles julgavam que nunca aconteceria isso com Jesus, mas aconteceu. Veja bem, e aí o importante, se você quer voltar comigo lá ao capítulo 16 de São João, Jesus nos falou claro, e é importante nós entendermos esta clareza com que Jesus nos fala. Disse-vos essas coisas para vos preservar da queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Gente, a igreja vai passar pelos mesmos caminhos que Jesus passou. E nós estamos muito perto disso. E eu digo a vocês, as forças do inferno estão cada vez mais se organizando. As forças do inferno estão cada vez mais se organizando. Estão usando de pessoas humanas para isso. Somente que a nossa luta não é somente contra essas pessoas, é contra forças do mal que estão. As forças do anticristo estão cada vez mais próximas. As forças do falso profeta estão cada vez mais próximas. E já estão acontecendo nesse mundo, Estão cada vez mais se manifestando. Não é para nós termos medo. Mas é importante nós sabermos que a igreja vai passar por isso. A igreja de Cristo vai passar por isso. Você diz, mas Jesus prometeu que as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, é verdade. Tanto assim, que depois que Jesus foi traído, julgado, condenado, morto, sepultado, ele ressuscitou, glorioso. Da mesma forma, a igreja que vai passar pelos caminhos de Jesus, claro, ela não será eliminada, não. As forças do inferno não prevalecerão, mas a igreja será levada pelos caminhos de Jesus. Quando julgarem que a igreja está morta, quando julgarem que a igreja foi para as catacumbas, o Senhor ressuscitará a sua igreja, o Senhor levantará a sua igreja, e aí, assim como depois da ressurreição veio Pentecostes, igualmente, e aí está o importante para nós, o Pentecostes que nós estamos assistindo hoje, que é lindo, que é maravilhoso. Um derramamento do Espírito Santo como esse só houve na igreja primitiva. Mas esse Pentecostes ainda é pálido em comparação com o maravilhoso Pentecostes que acontecerá depois da igreja passar pelos caminhos de Jesus, depois da igreja passar pela perseguição, pela traição, pela condenação, pela morte. A ressurreição que virá e depois o Pentecostes que virá, gente, nós nem somos capazes de imaginar. Aquilo que a Bíblia vai dizer
que nós teremos céus novos e uma terra nova, a nova geração, a humanidade nova, a igreja nova. Vai ser maravilhoso. Tenhamos a certeza, a vitória de Jesus está cada vez mais próxima. Todavia, e aí nós não podemos esquecermos disso, antes de chegar à vitória de Jesus, haverá toda esta fase dura, dolorosa, sofrida. Não houve ressurreição sem morte. Aliás, só pode haver ressurreição depois que haja a morte. E a igreja está seguindo os passos de Jesus. Eu sei que eu estou lhes revelando coisas muito duras até de a gente acolher. Mas são muito concretas e eu lhes digo, são reais. São reais. São reais. É o Senhor quem está nos revelando. Eu quero passar rapidinho com vocês, já para levantar o nosso ânimo. Não esqueça, nós estamos lá ainda com Josué, né? Josué e Caleb, né? Mas eu quero passar com vocês já para Apocalipse capítulo 19. E nós estamos chegando muito perto disso. Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11. Vi ainda, lê comigo, qual é o título que está em cima do capítulo 19, versículo 11? Vitória do Cristo sobre as feras. As feras aqui, quem conhece o Apocalipse, eu tenho certeza que você conhece. As feras aí são o anticristo e o falso profeta. A primeira e a segunda fera. Que tem aspecto de cordeiro, mas na verdade é fera. Que aparece como cordeiro, que se mostra como cordeiro. Mas na verdade não é. Não é cordeiro, pelo contrário é fera. Vi então o céu aberto. Eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. E é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Está vestido com um manto tinto de sangue, porque ele passou pela crucifixão, pela morte. E o seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam crucifixão, pela morte. E o seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi então um anjo de pé sobre o sol e aclamar em alta voz a todas as aves que voam pelo meio dos céus. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de generais e carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de homens livres e escravos, pequenos e grandes. Eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazerem a guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa, a fera é o anticristo. Mas a fera foi presa e com ela o falso profeta que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzir aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante da sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os restantes foram mortos pelo cavaleiro, e veja com letra maiúscula, é Jesus, com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se de suas carnes. Claro, é toda uma linguagem muito simbólica, mas está aqui para nós anunciado o triunfo de Jesus.
E claro, depois do capítulo 19 vem o capítulo 20. Vira a página. E o que é que diz o capítulo 20? Qual é o título? Sorte do dragão. Quer dizer, o destino do dragão. O que vai acontecer com o dragão? O que vai acontecer com o inimigo? Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Depois da vitória de Jesus, o que acontecerá? É isso. Depois do Senhor destruir o anticristo, depois do Senhor destruir o falso profeta, o que acontecerá? Eu vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão E quem é esse dragão? A primitiva serpente. Por que primitiva? Aquela lá, que aparece já no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela lhe esmagará a cabeça. A antiga serpente, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás. E veja bem, e o acorrentou por 1000 anos, atirou-o no abismo que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Mas aqui está algo muito importante para nós, irmãos. Não somente os agentes do inimigo, mas o próprio inimigo será lançado no abismo, será preso no abismo, e o abismo será fechado, selado. E isso, como diz aqui a Bíblia, pelo espaço de 1000 anos. O que quer dizer, não é dias, não são meses, não são anos, mas é um longo tempo. Tudo isso vem nos dizer que não se trata de fim de mundo, mas se trata realmente da vitória do Senhor neste mundo. E é que está, Jesus virá e implantará o seu reino. As forças do inferno não querem que Jesus implante o seu reino. As forças do inferno não querem que Jesus implante o seu reino. As forças do inferno estão aguerridas, impedindo que Jesus venha e implante o seu reino. Mas Jesus virá e Jesus implantará o seu reino, apesar de toda a resistência das forças do mal e daqueles que têm servido as forças do mal. E não somente. E aí eu sou obrigado a voltar um pouco atrás. Lá no capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Diante da vitória que virá, o livro do Apocalipse diz que nós nos alegremos. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos o que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você conhece muito bem essa passagem, nós já temos citado muito, mas é importante vê-la aqui na Bíblia. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, nós estamos vivendo esses tempos. Nós estamos nos aproximando cada vez mais de Apocalipse 19. Nós estamos chegando cada vez mais perto de Apocalipse 20. Só que por enquanto ainda nós estamos dentro do tempo de Apocalipse 12 até Apocalipse 19. Por isso tudo aquilo que nós estamos vendo e presenciando. A nossa geração que recebeu todo esse derramamento do Espírito Santo. A nossa igreja que recebeu essa grande graça do derramamento do Espírito Santo com todas essas maravilhas que estão acontecendo. Também a nossa geração e a igreja dos nossos tempos está sofrendo toda a pressão dos poderes do mal. Isso é coisa muito concreta. Veja, gente, essa onda de drogas, essa onda de bebida, essa onda de vícios. E não somente o comércio de drogas. Que a gente vê, os jornais, as revistas, a televisão nem aguenta mais, é quase que já não é mais notícia, a coisa é tão comum, é tão supermercadinho da esquina que a gente mora que só quando acontecem grandes coisas é que eles noticiam, porque já é coisa corrente. E não só. A desgraça no meio das pessoas, a desgraça no meio da juventude, a desgraça no meio dos nossos filhos é uma coisa pavorosa.
E o vício crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso não é apenas coisa humana. Isso é realmente o assassino, aquele que só quer matar, aquele que só quer destruir, que está fazendo todo este estrago. E sobre a nossa geração e sobre a nossa igreja. Toda essa onda de devassidão no campo da sexualidade, que caiu sobre nós nestes tempos, é uma coisa pavorosa. E nós podemos dizer, olhando para nós mesmos, olhando a nossa experiência, hoje viver pureza, hoje viver castidade, hoje viver fidelidade no matrimônio é difícil, porque a tentação está aí nos rodeando a todos nós, que nos pega pelos olhos, pelos ouvidos, pela mente. Nós somos como que acossados fisicamente para o mal. E de onde vem tudo isso? E o que os nossos olhos veem, como é que o mundo está. Nós não estamos apenas falando da televisão, das revistas, mas como o mundo está no concreto, nas ruas por onde nós andamos, nas repartições onde nós passamos, nas conduções onde das quais nós nos utilizamos. Como está a depravação do mundo. Isso não é apenas coisa humana, é o inimigo vindo sobre nós com grande pavor, com grande furor e ira. A situação das famílias se desmoronando, os casamentos se desmoronando. Nós não estamos culpando a nada e ninguém que talvez foi vítima disso, mas nós estamos dizendo que essa não é apenas uma questão humana, esse desentendimento nos ares não é apenas coisa humana, não. Toda essa onda de violência, toda essa onda de agressão não é apenas coisa humana, mas pior ainda, toda esta onda de magia, de movimentos esotéricos, que hoje até eles estão se gabando, dizendo, mas por que vocês nos chamam de esotéricos? Hoje não, nós mostramos tudo às claras, e é isso mesmo. Durante muito tempo eles foram esotéricos, quer dizer, foram sociedades secretas, fechadas, mas hoje não, tudo está às claras. Hoje o próprio satanismo está às claras, hoje sacrifícios satânicos estão às claras, hoje conjuntos satânicos estão às claras e se declarando. Além de tudo que está acontecendo de misticismo, com filosofias orientais, com controle mental, com busca de contato com extraterrenos, tudo isso. E de onde vem tudo isso? Qual é a causa de tudo isso? É o inimigo de Deus e nosso inimigo, o demônio, como diz claro, que desceu sobre nós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E nós estamos vivendo tudo isso. E a corrupção que graça por todos os lados. E que nos apavora. E que não está longe de nós, não. Não são apenas as grandes corrupções que os jornais falam, mas é a corrupção lado a lado conosco. E ao mesmo tempo é preciso prestar atenção à educação, que vai desmoronando cada vez mais, com todos os meios que nós temos. É a educação que vai desmoronando cada vez mais, e a gente se apavora diante disso. A gente fica com medo da situação. E a revolta no coração dos nossos filhos, a revolta na nossa juventude. É toda essa mudança de mentalidade que nós estamos assistindo, vai apavorando a gente. E de onde vem tudo isso? Dessa situação. O demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E gente, toda onda de descrença dentro da própria igreja, que nos apavora. Não foi somente o mundo, não. A igreja foi violentamente atingida. E falando isso, nós não estamos de dedo levantado contra a igreja, não. A igreja é nossa mãe, nós somos igreja. A igreja foi violentamente atacada, porque o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, e sabendo que a igreja é aquilo que o detém, aquilo que o segura, ele veio com tudo na igreja, e veio para minar a fé. Ele veio e agrediu padres, teólogos, exegetas, professores, religiosos, religiosas.
veio e foi violento o ataque dele. Dizendo isso, nós não estamos atacando, nós não estamos condenando, não, pelo contrário, é como se o nosso corpo tivesse sido atacado, o nosso fígado foi atacado. Nós não estamos nos condenando, mas temos que dizer que o nosso fígado foi atacado, e porque o nosso fígado foi atacado, todo o nosso organismo está ruim. O inimigo veio inclemente sobre a igreja, veio inclemente sobre a igreja. E daí tudo aquilo que nós estamos assistindo, até mesmo uma onda de descrença dentro da igreja, uma perda do sobrenatural. Mas tudo isso por quê? O inimigo, sabendo que pouco tempo resta, veio sobre nós, sobre a nossa geração, sobre a nossa igreja, com grande furor e ira. Porque ele sabe que Apocalipse 19 está prestes a acontecer. E tenho a certeza, o anticristo e o falso profeta estão surgindo cada vez mais. Nós estamos muito perto da aparição do anticristo e do falso profeta. Estamos. Que o Senhor haverá de destruir, mas, aí que está, liga em tudo. É isso que a igreja vai passar. A paixão e morte, pela qual Jesus passou, a igreja vai passar. Porque o inimigo não vai retroceder. Foi por isso que Jesus já nos anunciou de antemão. Não foi à toa que nós começamos lá com João 16. E o que é que nos disse? João 16, disse-vos essas coisas para vos preservar da queda, expulsar-vos-ão, portanto vos perseguirão, vos condenarão, vocês serão açoitados como no começo, vocês passarão por aquilo que Pedro, que João passaram, vocês passarão por aquilo que Paulo passou, vocês passarão por aquilo que os primeiros cristãos passaram nas catacumbas, vocês passarão por isso, vocês experimentarão a perseguição. E eu já vos anunciei antes para vos preservar da queda, para que vocês então não desanimem. Mas como? Como é que a igreja passou por isso? Como é que a igreja que recebeu o Espírito Santo passou por isso? Jesus está dizendo, ela vai passar. Ela vai passar. Gente, se aqui o livro da palavra diz que o anticristo virá, que o falso profeta aparecerá, e que eles seduzirão a muitos, que eles exercerão império, que eles quererão o governo do mundo, e por um certo tempo eles terão na mão as rédeas, o governo do mundo. Também sobre isso se diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, também sobre isso. Ou nós dizemos que passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, somente nas coisas boas que o Senhor diz. Toda a palavra é a palavra de Deus. E veja bem, por que é que o Senhor nos anunciou de antemão? Para estarmos preparados. Porque nós somos guerreiros. Eu estou dizendo, para os pintinhos de galinha, nós não falaríamos assim. Porque os pintinhos de galinha não são capazes de entender isso e se apavorariam. Mas para as águias que o Senhor está preparando para a batalha, nós somos obrigados a dizer assim. Percebe? Então tudo isso acontecerá. É duro? É duro. Mas Jesus quer nos mostrar isso. Mas ainda, como está aqui, virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida, julgará prestar culto a Deus, julgará prestar serviço a Deus. E vai ser isso, vai ser bom nós livrarmos a face da terra desses tais que são os cristãos. Ainda mais esses cristãos fanáticos, radicais, carismáticos, é bom tirá-los da face da terra, que só estão atrapalhando, só estão atrapalhando. E não pense apenas em coisinhas de paróquia, não. Serão as forças do anticristo e do falso profeta. Gente, o que nós temos sofrido nas nossas paróquias, nas nossas cidades, foi apenas o treinamento para o que nós vamos sofrer. Mas é assim, eu estou diante de vários militares aqui, o que é que acontece no quartel e na academia? É ou não é? E você tem que fazer com que o pessoal passe por tudo aquilo, tem ou não tem?
Dá dó, mas tem que fazer que passe por tudo aquilo. Exercício é exercício, treinamento é treinamento. Jesus quis que nós fôssemos treinados e foi um treinamento muito macio. Mas graças a Deus fomos treinados. Já estamos com pele grossa, já estamos mais calejados para aguentar a batalha. Lembre-se que nós falamos desde o começo, se trata de batalha, se trata de guerra. Se trata de guerra, e a nossa guerra não é contra as forças do mal, não é contra homens, mas a nossa batalha é contra as forças do mal. Somente que as forças do mal agindo neste mundo através de pessoas. Mas tenhamos a certeza, gente, aí que está. Por isso que eu fui logo para Apocalipse 19. A vitória de Jesus é certa, e a derrota do anticristo é certa. E a derrota do falso profeta é certa, porque Jesus disse, e nós sabemos disso, tanto quanto ele vai surgir, tanto quanto ele vai ter um certo império, tanto quanto ele vai ter durante um certo tempo as rédeas e o governo do mundo, é certo também que a vitória de Jesus virá, e o anticristo e o falso profeta serão destruídos, e mais ainda, Apocalipse 20, o inimigo vai ser preso, vai ser devolvido ao abismo, ele vai ser encarcerado, vai ser fechado lá, lacrado, e durante um milênio nós estaremos libertos das forças do mal. E claro, depois de Apocalipse 20, vem Apocalipse 21, né? E o que diz Apocalipse 21? Eu vi um novo céu e uma nova terra. Não é isso? Eu vi um novo céu e uma nova terra. E nós estamos na iminência disso. Gente, nós já estamos a 2 passos da terra prometida. Para chegar... Por que eu comecei com... Não. Por que o Senhor fez que eu começasse com Josué e Caleb? Porque estamos na mesma situação. O que fizeram os outros? Só apavoraram-se e apavoraram. E o povo teve que voltar na direção do Egito, na direção do Mar Vermelho, e gastaram 40 anos, porque tiveram medo.